Então, pessoal, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje no dia 20 de 2013 com o propósito definido de assistirmos conjuntamente a mais uma conferência na nossa sala de conferência online. Hoje o tema é de número 9, conferência da primeira fase, muito importante, portanto é uma conferência do primeiro fator. Nós assistimos inicialmente o vídeo texto, por sinal muito bem produzido pelo Paulo, e depois assistimos a vídeo imagético, né? Vamos dizer assim, que é uma gravação da nossa conferência presencial. E daí nós tiramos o material para a nossa videoaula, para a nossa aula aqui. Eu só vou fechar a porta. Fechar a porta aqui porque, como vocês sabem, é só começar a falar, o cachorro que estava dormindo começa a latir. E de repente ele começa a latir e mais alto do que a nossa transmissão aqui. Muito bem. Então, como é que se define a autoobservação? Qual é o seu objetivo, né? Para que ela serve? Vamos ver o histórico dessa prática. Conforme nós vimos no vídeo, foi a primeira prática que se entrega ao estudante de gnose quando ele entra em contato com esse conhecimento. E é uma prática de fundamental importância, que dela depende o nosso futuro como estudante gnóstico. Se nós falharmos nessa prática, naturalmente iremos falhar em todas as outras. E lamentavelmente, como vocês sabem, o movimento gnóstico, que já tomou seu apogeu nos 4 cantos do mundo, foi praticamente destituído, se reduziu praticamente a nada por falta de fazerem essa prática. O venerável mestre Samael tinha o propósito de fazer um exército de salvação mundial, e para fazer esse exército de salvação mundial, um exército é constituído de hierarquias de soldados, cabos, sargentos, tenentes, capitães, majores, coronéis, generais, cada um fazendo a sua função num trabalho de rede conjuntamente, em perfeita interconexão. E então ele se dirigiu toda a sua didática, todo o seu esforço, toda a sua vida nesse propósito. E já bem cá no fim das estradas, ele foi alertado pelo seu discípulo, o venerável mestre Rabulu, de que o exército de salvação falhara, que na realidade ele tinha formado o exército de galinhas. O venerável mestre Rabulu é de personalidade brincalhona, se dirigiu ao venerável mestre Samael nesses termos, e ele disse que o venerável mestre Samael não gostou muito porque é de uma outra personalidade e tem aquela maneira marciana dele, o mestre do raio da força que não veio para brincar. Então realmente tinha aquela expressão que ele até tentou aprender a sorrir com o venerável mestre Rabulu, mas o venerável mestre Rabulu disse que não deu certo. O venerável mestre Rabulu disse: Samael, fica do jeito que você está mesmo, porque ficou pior a emenda do que a soneto, né? Ficava pior. Então foi assim, mas na realidade ele foi depois investigar nos mundos internos e verificou que realmente o venerável mestre Rabulu tinha razão, que ele não tinha formado o exército de salvação, coisa nenhuma, que tinha umas poucas pessoas estudando gnose. O momento que tocou a campainha aqui. Alô? Oi? Ô Aldo?
chave do cadeado do portão eu tenho. Eu só tenho uma. E que hora que tu vai sair? Ah, tu deixa que eu faço um. Eu vou ter que fazer uma chave amanhã, eu faço uma pra você. Eu trago pra você, tá? Pode. Pode sim. Então, pessoal, desculpe aí, né? Tem essas coisas e a gente já havia conversado sobre isso, né? Então, na realidade, continuando, né? Os estudantes não estavam fazendo essa prática, falava-se autoobservação, os missionários falavam autoobservação, os intelectuais escreviam livros sobre autoobservação, produziam textos, produziam vídeos, né? Possivelmente como nós aqui, e a prática em si mesmo, nada, né? Então, baseado nisso, o venerável mestre Rabulu colocou uma tarefa para encostar o estudante na parede, como um mestre do karma, ele tem essa função, e para produzir pessoas que realmente fizessem essa prática. Então ele deu uma tarefa bem legal para todos e nós já sabemos qual foi essa tarefa. E hoje nós continuamos assim, achamos bonito o tema, discursamos sobre ele, dissertamos sobre ele, escrevemos livros, fazemos vídeos, etc. E na prática, será que nós estamos fazendo a autoobservação? Então essa resposta cabe a cada um de nós darmos, né, para nós mesmos. Se nós estivermos fazendo adequadamente esta prática, nós não estaremos identificando com qualquer episódio, ou qualquer fato, ou qualquer fenômeno ou acontecimento em nossa vida. Nós seguiremos serenos a nossa trajetória de estudo, de trabalho, de vida, independente dos eventos que vão acontecendo. Porque temos que colocar em nossa mente, o Mestre nos deu o mandamento, não identificar com nada. Não identificar com nada é com nada. Ah, mas a minha mãe morreu, é alguma coisa, certo? Vamos passar por aquele episódio de maneira consternada, sem estar em estado grave de descabelamento, né? De aquele estado terrível, passar com temperança. É um evento que se tem que cooperar com ele, não adianta se identificar, tem que compreender. Ah, mas briguei com meu marido, com a minha esposa, com os filhos, e agora me perdi, estou mal. Então se identificou, perdeu a prática, né? Se eu tô mal por causa de uma briga com a minha esposa ou com o meu familiar, eu perdi esta oportunidade de trabalho, porque o meu lar, o meu trabalho, como disse, aí ó, já deu certinho? Então são os ginásios psicológicos, e aí nesse ginásio psicológico as situações de trabalho, as circunstâncias, situações vão aparecendo de maneira didática para que nós possamos trabalhar a autoobservação e as outras práticas. Então as dificuldades, né, os eventos às vezes penosos, né, de dificuldade que se nos apresentam, os problemas da vida, na realidade são oportunidades de trabalho. E todos nós que estamos aqui, ao começarmos a falar
dessas coisas, ao começarmos a estudar, naturalmente a Mãe Divina vai nos colocar em prática nessas situações. Vai nos colocar exatamente nessas situações que nós falamos verbalmente, né, teoricamente, para ver se na prática a gente está acordado, se a gente está trabalhando. E aí a gente percebe que não está, porque nós identificamos, e aí sofremos, aí às vezes nos tornamos vítimas da circunstância, né? E perdemos energia, perdemos o fio da meada, perdemos a prática, às vezes perdemos até a gnose. A gente perde, a maioria das pessoas já saiu do movimento até hoje, foi por isto. Então, para nós seguirmos em frente, cada um de nós aqui deve fazer com perfeição essa prática, procurar não identificar com nada do cosmos e estar sempre em autoobservação para que não venha a se perder nesse trabalho. E vamos, então, todos nós, nós temos todas as informações do pessoal que trabalhava, que não trabalhava, então temos tudo na mão para colocar em prática esses ensinamentos. Então, na realidade, esta é uma prática, e para que faz essa prática? Essa prática se faz com o objetivo de fazer a morte, para emancipar, para construir mais uma das nossas faculdades. Todos vocês sabem que nós temos 12 faculdades, a nossa alma. Elas são representadas pelos 12 apóstolos. E o Cristo é a consciência que está no meio de tudo. Então a consciência ela é formada pelas 12 faculdades. Aí sim a cristificação está perfeita. E dessas 12 faculdades, hoje nós estamos falando de duas, que é a faculdade da recordação de si mesmo e a faculdade da autoobservação. A faculdade da recordação de si mesmo está completamente atrofiada em nós, então precisamos praticar para que ela se desenvolva. Não esquecer de si mesmo significa não se deixar levar, ou não se deixar enlevar, ou elevar também, né? Ou não se identificar com qualquer circunstância, por mais dolorosa que ela seja em nossa vida, ou por mais prazerosa que ela seja. Não se identificar com nada, porque quando indicamos com alguma coisa, nós esquecemos de nós mesmos. Eis aí o nosso trabalho de recordação de si mesmo prejudicado. Então a gente pode até fazer experiência, né? Cada um de nós, principalmente a mulher, né? Tenta uma mulher andar aqui no Gonzaga, não sei se vocês conhecem, ou qualquer cidade, né? Onde tem muitas lojas, muitas vitrines. Então ela pode estar na maior boa intenção de fazer a prática da recordação de si mesma. Então ela sai andando, diz, eu estou recordando de mim mesmo, não estou identificando com nada. De repente vem uma vitrine que tem um sapato bonito, ali ela já para. E acabou a prática. Ali então ela começa a identificar-se com aquele sapato, aí vem outro, já pega na mão, começa a palpar, vê um, vê outro, vê tudo, e ali ela perde horas naquela loja, passa da identificação para o segundo estágio psicológico, que é a fascinação, acaba comprando o sapato, às vezes ela já tem 30 pares de sapato, não precisa nenhuma, mas o eu da vaidade, né, fez com que ela identificasse, perdeu a prática e comprou mais um par para a sua coleção. E isso que acontece com a mulher acontece também com nós, homens, em outros aspectos. Então é assim que ocorre, é preciso então a gente estar vigiando, né, a nós mesmos de instante em instante. Então essa faculdade da recordação de si mesmo, ela vai desenvolver com este trabalho contínuo, né, de instante em instante. Se eu estou recordando de mim mesmo, eu tenho capacidade de fazer a prática seguinte, que é a autoobservação, para que da autoobservação eu chegue na outra prática seguinte, que é a morte. Então, o que é autoobservação?
eu pergunto para vocês, né? Já fiz essa pergunta e todos vocês responderam. A autoobservação, então, é uma prática também para desenvolver, para construir, né? Para, no processo, né? Ao longo do tempo, a outra faculdade dessas 12 existente em nós, que é a capacidade da autoobservação. Bom, já temos duas: recordação de si mesmo, autoobservação, e as outras 10. Daí vocês vão contando, né? É a clarividência, a audividência, né? Todas essas faculdades vão formar as 12. Bom, então a autoobservação também é uma capacidade, é uma faculdade completamente atrofiada em todos nós, e para desenvolvê-la precisamos então trabalhar a autoobservação, fazer a prática. E o que é autoobservação então? Autoobservar é dirigir a nossa atenção, o nosso olhar, com a luz da nossa consciência, no grau que nós tivermos, para o centro de nós mesmos, para os 5 cilindros da nossa máquina humana. Então, isto é autoobservação. Autoobservar é dirigir o seu olhar constante da consciência para a atuação dos eus nos 5 cilindros da nossa máquina humana. Então, o ego não age, ele reage. O que é agente dentro de nós é a essência, e o eu vai reagir à ação da essência. A essência produz virtudes e na reação dessas virtudes vai agir o ego para produzir os defeitos. Então aí que entra a atuação do eu. E isso nós vamos perceber se estivermos em autoobservação. Então, dirigindo este olhar para o centro intelectual, nós vamos perceber a origem, o nascimento de um pequeno pensamento, de um detalhezinho. Ali é o eu atuando. Então aí está a autoobservação funcionando e a pessoa percebe. Da mesma maneira, vamos olhar no centro emocional, vai perceber pequenos sentimentos, pequenas emoções. E se não está observando, não percebe, e aí depois vai se tornar vítima, vai dizer, poxa, mas doeu muito, né? Eu larguei dela, estou perdido, né? Eu briguei com ele, aconteceu isso, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então são sentimentos que vão sendo gerados e vão crescendo pela falta da autoobservação. Se dirigir esta faculdade para o centro motriz, vão ver que ali se produz movimentos desconexos. Muitas vezes nós estamos conversando e fazendo outra coisa, né? Ao mesmo tempo, produzindo movimentos desconexos, ou batendo a perna, ou apertando os dedos ou as mãos, principalmente quando estamos nervosos. E aí é o eu produzindo movimento desnecessário no centro motriz. Assim também no centro instintivo, no centro sexual. Então, esta é a propriedade da autoobservação, para que cada um de nós possamos enxergar as coisas acontecendo e, em seguida, fazer outra prática, que é pedir a morte. Quando nós estamos autoobservando, estamos desenvolvendo essa faculdade, temos a capacidade de enxergar plenamente estes eus atuando nos 5 cilindros da nossa máquina, e com toda a consciência podemos pedir para nossa Mãe Divina: Mãe, elimine de mim, transforme em poeira cósmica este detalhe intelectual do pensamento, este detalhe da ira, este detalhe do sentimento, esta recordação, e isto, aquilo. Então é de instante em instante. Se vocês observarem lá dentro da gente, tem uma tagarelice constante, é um eu que fala com o outro, né? Um que grita, outro que canta, outro que chora. E se não estamos observando, isso acontece naturalmente e a gente fica triste,
perde a felicidade, perde o equilíbrio, perde energia e não sabe o que está acontecendo. Aí chega aos remédios, né? Quando chegamos aos remédios, toda doença tem uma causa, principalmente as doenças psicológicas, mas também são psicossomáticas, né? Tudo somatiza. É o resultado da atuação do eu que adentrou ao nosso espaço psicológico, fez a sua algazarra, né? Fez a sua festa, nos roubou energia e nós ficamos doentes. E aí vamos aos remédios. Então, se auto-observar é poder, né? É estar também cuidando da saúde física, da saúde mental. Então, como é que nós fazemos esta prática? É uma prática para ser feita de instante em instante. Nós fazemos nos desdobrando em outras partes. Falamos da observação. O que é observação? É a capacidade de dirigir a atenção para um determinado ponto, e essa observação se dirige a três direções. Uma delas dirigida para fora é a observação, isso que nós fazemos normalmente quando fazemos. A criança geralmente às vezes faz isso, e também os cientistas com muita propriedade, que ficam ali detidos, né, completamente absorvidos naquilo que estão fazendo externamente. Então estão se auto-observando. Aliás, estão observando externamente, estão halo-observando, né? Às vezes nós detemos a nossa atenção no nosso corpo físico para observar a corrente sanguínea, a pulsação do coração, a movimentação do sangue. Estamos na mesma uma observação intermediária. E quando vamos para a alta, então estamos observando internamente o que ocorre lá dentro de nós. Então, voltando a repetir, a observação, que é única, né? Didaticamente a gente separa para estudo, mas ela vai ter que acontecer todas ao mesmo tempo em nós. Então, ao mesmo tempo que estamos dirigindo a nossa observação para fora, nós estamos observando o corpo planetário, as coisas do mundo. Também devemos estar observando o que está acontecendo no nosso corpo e o que está acontecendo, no nosso corpo físico e o que está acontecendo no nosso corpo psicológico, que é a autoobservação. Então, fazendo isto, é a oportunidade que nós temos de estarmos pendentes de nós mesmos, de instante em instante. A pessoa que faz essa prática de instante em instante, ela vai triunfar em todas as outras práticas, e ela pode dizer para si mesma: eu sou um caminhante do caminho reto, eu sou um estudante do caminho reto, eu sou uma pessoa que aspira o absoluto. Porque quem é do Nirvana faz essa prática agora, depois esquece, vai fazer depois de muito tempo, ou no outro dia, ou no outro mês. Então, o Nirvana é na espiral, então não tem a necessidade de estar fazendo continuamente. Mas o estudante que vai se classificar, ele começa a praticar aqui agora, porque depois, de instante em instante, quando chegar na segunda montanha, tem que aperfeiçoar isto para fazer a morte dos eus causais, a causa do eu, né? Então, é assim que se faz essa prática. E neste ato de estar observando externamente, internamente e a tudo que ocorre, tem um instrumento que vai perceber, registrar, compreender tudo isto. Este instrumento é a consciência. Então, nós vamos fazer a prática na extensão dessa nossa consciência. Vamos começar com um pouquinho que temos, que são os 3%. Então, esses 3%, que é o pouquinho, lá na Bíblia, lá nas Escrituras Sagradas, é o Davi, que é pequenininho, mas se bem dirigido, ele acerta o percentual grande, que é 97% de eus, né? Que é o Golias, e mata esse, então vai fazendo a morte bem dirigida. Esta capacidade de observação
vai se dar o triunfo do Davi sobre o Golias. Então, nós dividimos em dois, uma parte que observa e outra parte que é observada. Essa parte que observa dentro de nós é a consciência, e a parte que é observada é o ego ou a essência. O pessoal dessa conferência errada, às vezes a gente lê por aí errado, se diz que o que observa é a essência e o que é observado é o ego. Não é verdade? A essência não tem a capacidade de observar ela mesma. Ela tem a capacidade de produzir virtudes. Ela produz virtudes de uma maneira inocente, né? Como uma criança bela, né? Produz beleza naquela inocência. E o eu produz os defeitos. Então a consciência é que vai perceber se o que está atuando dentro de nós é a essência na produção de virtudes, e a consciência que vai observar se é o eu que está atuando na produção de defeitos. Então, quando trabalharmos essa consciência, aumentar com 5%, nós já temos um instrumento mais poderoso de captação, de registro, de tudo isso, né? Quando tiver 10, nem se fala, né? Então, à medida que vamos ampliando a consciência, nós vamos ampliando o nosso poder de auto-observação. Então, é assim que se processa essa prática, é assim a sua essência, é este o seu propósito. Para isso é que nós estamos aqui ainda, para nós colocarmos em dia, né? E passar para nosso semelhante esse poderoso instrumento de trabalho. Então, em resumo, quando nós estamos, por exemplo, no evento aqui nessa conferência, se estamos auto-observando, estar vendo o que está acontecendo no nosso interior com relação àquilo que estamos fazendo, que no momento é a conferência. Então, no nosso dia a dia, no nosso ginásio, nós vamos ter que estar trabalhando, fazendo um monte de coisa, e o eu vai reagindo a essas coisas. Estar auto-observando é estar percebendo qual é essa reação. E daí a gente pede a morte daquilo que está reagindo, do reagente, que é o eu, e isto fica para a próxima conferência. Então, obrigado a todos.